A intenção de tratar problemas de saúde não muda da medicina tradicional chinesa para a medicina moderna ocidental. Então, o que muda? O que muda é que a medicina tradicional chinesa, que eu vou chamar de medicina chinesa, tem sua base enraizada na tradição e na cultura chinesa, enquanto a medicina moderna ocidental, que eu vou chamar de medicina ocidental, é um ramo da medicina empírica ocidental, ou seja, a diferença entre as duas medicinas está na forma de abordar o indivíduo, como é realizado o diagnóstico, a estratégia terapêutica e o tratamento. E enquanto na medicina chinesa faz diferenciação de síndromes, a medicina ocidental faz diferenciação de doenças. A diferenciação de síndrome permite observar o indivíduo como um todo, não separando aspectos físico, corpo, aspectos emocionais, aparelho mental, manifestação do espírito, sistema de crença e sua troca com o ambiente onde está inserido. Já a medicina ocidental divide o indivíduo em cabeça, tronco e membros e dissocia corpo, mente e espírito. Portanto, para a medicina chinesa, a doença não é o foco, e sim o indivíduo na sua totalidade. Vamos entender isso melhor. Numa consulta, em ambas as medicinas, os questionamentos iniciais são os mesmos. O que você está sentindo, o que lhe incomoda, qual a sua queixa, mas a partir daí o caminho para alcançar o tratamento torna-se diferente. Na medicina ocidental, o médico, depois de uma boa avaliação clínica, pode solicitar exames complementares a fim de fechar o diagnóstico, que depende do relato do paciente, da inspeção física e exames laboratoriais ou de imagens. Analisa-se assim todas as informações, permitindo elaborar o diagnóstico e o tratamento, que pode incluir desde orientações, prescrição de medicamento alopático, cirurgia, em alguns casos, tratamentos de radioterapia e ou quimioterapia. Já a medicina chinesa pode-se também valer dos mesmos recursos, ou seja, dos exames laboratoriais e de imagens com o intuito de enriquecer o profissional para finalizar seu diagnóstico. Mas eles não são a base da anamnese para o diagnóstico sindrômico. Por quê? Porque a medicina chinesa é uma medicina energética, onde poderíamos dizer que todos os aspectos da fisiologia, da patologia e do tratamento podem essencialmente ser reduzidos a yin e yang. O seu diagnóstico é energético e segue 4 pilares. O primeiro pilar é o diagnóstico por observação, onde pode ser aplicado o princípio de correspondência entre as partes do corpo e o corpo inteiro, ou seja, uma única parte pequena do corpo reflete o todo. E para isso são utilizados microsistemas, como a orelha, por exemplo, utilizada tanto no diagnóstico como no tratamento, a auriculoterapia. Ou esse diagnóstico pode ser feito com a avaliação do corpo todo, desde a avaliação dos traços constitucionais, atitude e movimentos corporais e também a pele, cabeça, nariz, unhas, olhos, etc. Em especial, a observação da língua, que é fundamental porque a língua fornece indícios claramente perceptíveis sobre a desarmonia do paciente, através da observação da cor, forma do corpo da língua, da saburra e umidade. O segundo pilar é o diagnóstico por interrogação, onde 2 aspectos devem ser considerados. O primeiro, o aspecto geral, com perguntas sobre o estilo de vida, trabalho, emoções, dieta e etc., para determinar a causa da doença. E segundo, o aspecto específico, com perguntas sobre as manifestações clínicas para determinar
os padrões de desarmonia. O terceiro pilar é o diagnóstico por palpação. Esse diagnóstico inclui palpação da pele, dos membros, do tórax, abdômenes, pontos e, o mais importante, a palpação do pulso, porque o pulso pode fornecer informações detalhadas quanto ao estado dos órgãos internos e porque reflete o complexo integral de ti e sangue. E o quarto pilar é o diagnóstico por audição e olfação. O diagnóstico de audição é qualquer som emitido por um indivíduo, como o som e tom da sua voz, a tosse, respiração, suspiro, soluço e etc. E o diagnóstico por olfação é o odor do próprio paciente e o odor de algumas secreções corporais, como fezes e urinas, por exemplo. Portanto, seguindo esses 4 pilares, chega-se a um padrão energético de uma síndrome. Cada síndrome apresenta distúrbios em padrões diferentes, o que mostra várias possibilidades de síndromes numa mesma doença. E o tratamento pode ser feito de diversas formas, com fitoterapia, acupuntura, dietoterapia, moxa-pustão, tai chi, tuiná, ou seja, dentro das técnicas da medicina chinesa. Mas vamos entender melhor a diferença entre essas duas abordagens, a medicina chinesa e a medicina ocidental. Vamos pegar, por exemplo, a gastrite. O médico ocidental possivelmente verá a gastrite como sendo causada por uma inflamação, infecção ou erosão da parede estomacal. Sob a ótica da medicina chinesa, a gastrite pode ser causada por frio, calor, ansiedade, irregularidade alimentar, ingestão de álcool, efeito colateral de medicamento, etc. E em cada um desses casos, o diagnóstico e o tratamento são diferentes. Outro exemplo é a dor de cabeça. Na medicina chinesa, as dores de cabeça são divididas por áreas. Por exemplo, uma dor de cabeça frontal indica um problema digestivo. Se for nas têmporas, é fígado e vesícula. E, por sua vez, o diagnóstico e o tratamento serão diferentes. Visões diferentes, medicinas diferentes, mas isso não significa que uma é melhor do que a outra. Elas se complementam. Na China, essa relação é muito comum. Entretanto, no Brasil, o tratamento em conjunto dessas duas medicinas ainda é tímido, mas tende a crescer na medida em que as pessoas se conscientizam que a medicina chinesa atua bem na prevenção de doenças, no equilíbrio do corpo, tem bons resultados em tratamentos de doenças crônicas em geral, na redução de efeitos colaterais de medicamentos, em doenças agudas infecciosas, em doenças com febre alta e em casos de subsaúde. E o que vem a ser subsaúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado entre a saúde e a doença quando todos os índices físicos e químicos básicos dão negativo, mas a pessoa experimenta diversos tipos de desconforto e até mesmo dor. E enquanto a medicina ocidental está em um impasse quando se lida com condições de subsaúde, a medicina chinesa mostra sua força com esses problemas por meio do exame de todas as condições básicas do corpo e graças a uma análise da diferenciação de síndromes.